Então, irmãos, nós vamos hoje estar considerando Apocalipse capítulo 6, onde descreve a abertura dos selos. Mas antes eu queria explicar, todos os irmãos estão vendo o gráfico aí, né? Eu queria só dar uma pequena explicação desse gráfico, para que, à medida que a gente vai estudando, fica mais fácil para entender. Então, nós colocamos aqui nesse gráfico aqui o título 70ª semana da profecia de Daniel, que nós já estudamos, né? 7 anos proféticos da tribulação, que coincide com o que nós temos descrito em Apocalipse, dos capítulos 6 até 18. E nós vamos ver como que nessa parte do livro, do capítulo 6 até 18, existem também algumas interrupções na sequência cronológica, né? E são colocados alguns parênteses para descrever alguns personagens importantes que vão surgir durante o período de tribulação, mas depois a sequência continua. Nós vamos explicar melhor isso. Então, nesse quadro aqui, nós dividimos aqui em 7 blocos, tá? Cada bloco desses aqui representando o que vai acontecer em cada um dos selos. Então, a ordem cronológica aqui é na sequência normal de leitura, nesse sentido, da esquerda para a direita, tá? Então, temos o primeiro selo, nesse primeiro quadro aqui, segundo no segundo quadro e assim por diante. Nós vamos ver no primeiro selo, vamos estar lendo, que aparece o cavalo branco, né? E que ele representa engano aqui. E vamos ver que isso representa esse cavaleiro que vem montado nesse cavalo branco, representa o anticristo, quando ele faz aliança com os judeus e marca o início do período da tribulação, como nós já vimos em Daniel 9 e 27. Aqui tem algumas referências que a gente vai estar consultando também, algumas delas, que correspondem a esse primeiro selo. Aí vem o segundo selo, cavalo vermelho, representa guerras, guerra entre as nações. Aqui também algumas referências paralelas em Mateus, Marcos e Lucas. Terceiro selo, representado por um cavalo preto, que simboliza fome, escassez de alimentos, preços altos. E aqui algumas referências, também em Mateus, Marcos e Lucas. Quarto selo, representado pelo cavalo amarelo, que significa morte. Morte, morre um quarto da população mundial até nesse ponto. E também outras referências paralelas, Mateus, Marcos e Lucas. Quinto selo, descreve perseguição contra os salvos. Muitos salvos que não têm a marca da besta são mortos pela perseguição do anticristo. Aqui algumas referências, Daniel, Mateus e Marcos. E o sexto selo, os principais acontecimentos são perturbações cósmicas. O sol escurece, a lua torna-se como sangue, estrelas caem na terra. E aqui também referências paralelas, Mateus, Marcos, Lucas, Isaías, Joel e Zacarias. E o sétimo selo corresponde às 7 trombetas e às 7 taças. Os selos, as trombetas e as taças, elas são julgamentos sequentes, porém as trombetas e as taças, elas estão dentro, ou pertencentes, né, ao sétimo selo. O sétimo selo em si não traz nenhuma descrição de juízo específico, a não ser as próprias 7 trombetas. E a sétima trombeta também não traz um juízo específico em si, a não ser as 7 taças. Então, esses juízos das trombetas e taças
Elas são como que se fossem telescópicas dentro do 7º selo, mas nós vamos estar vendo isso mais para frente, na permissão do Senhor, nos próximos estudos. Aí nós colocamos embaixo aqui, metade, a primeira metade, o princípio das dores, né, usando as palavras de Cristo em Mateus 24, e da metade para frente, a grande tribulação, que é justamente quando coincide com a grande perseguição contra os judeus e contra os crentes nesse período da tribulação. Então aqui começa a grande tribulação, da metade até o fim. Então vou deixar esse gráfico aí, enquanto nós falamos mais alguma coisa, e agora nós vamos fazer uma leitura, primeiramente em Apocalipse capítulo 6. Agora os irmãos podem desativar os microfones, por favor, para evitar o sinal cair, né? E também aqui em casa, os meus filhos vão deixar um pouco para não carregar, para não acontecer de cair o sinal. Tem travado alguma vez até agora? Travou agora. O irmão Amadeu, o Clodoaldo está com o seu microfone aberto e o irmão Amadeu também. Se puder desligar, eu acho que ajuda a não travar, porque evita a direção da conversa, né? Então vamos ler Apocalipse capítulo 6 e vamos ler os 17 versículos. Julgamento dos selos. Primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículo 5, terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 7, quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Versículo 9, quinto selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Versículo 12, sexto selo.
Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Nós vamos ler até aqui, no livro de Apocalipse, e nós vamos ver a abertura do sétimo selo só no capítulo 8, versículo 1, noutros estudos, na permissão do Senhor. Vamos só para complementar o assunto de hoje, abrir em Mateus 24, um paralelo que o Senhor deu aos discípulos em Mateus capítulo 24. Também temos em Lucas 21, mas vamos ler Mateus 24. Vamos entrar no versículo 4. Versículo 3. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, verdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito.
Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nós vamos parar aqui nessa parte e em outros estudos a gente segue também Mateus 24 e 25, na permissão do Senhor. Então agora nós entramos na parte sobre os juízos na terra durante o período da tribulação. E nós já temos visto em capítulo 3, versículo 10, no outro estudo, que o Senhor chama esses dias, esse tempo, a hora da provação que virá sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3 e 10. Esse período, como também já colocamos aqui e já mencionamos em Daniel 9, é a última semana, chamado, na Bíblia, a última semana das 70 semanas de Daniel. E vai começar depois do arrebatamento, quando uma aliança vai ser feita, entre o príncipe que há de vir, o anticristo, e a nação de Israel. Uma aliança de paz. Os 7 anos também são divididos em 2 partes iguais, de 3 anos e meio, de 360 dias cada ano. Também descrito no livro de Apocalipse pelo tempo de 42 meses, ou também 1260 dias. Corresponde ao mesmo tempo, 3 anos e meio. A segunda parte da tribulação é chamada a grande tribulação, porque os juízos vão ser muito mais severos nessa parte, muito mais intensos, contra os salvos e contra os judeus. Mateus 24 e 21 menciona isso. Vamos olhar Mateus 24 e 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então veja que essa grande tribulação, ela começa, digamos assim, ela se intensifica, por ser na metade, do período dos 7 anos, ela se intensifica justamente quando acontece essa perseguição contra os judeus em Jerusalém, essa fuga deles da cidade de Jerusalém para os montes, e também coincide com o tempo em que vai ter perseguição contra os crentes nesse período. É quando o anticristo, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Então ele vai perseguir judeus e cristãos nesse período. Então esse marca a metade do período de tribulação e coincide também com o tempo que ele vai profanar o templo em Jerusalém e vai fazer cessar os sacrifícios dos judeus ali. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós não sabemos quanto tempo que haverá depois do arrebatamento da igreja e o começo da tribulação. Isso não é revelado, mas o que vai marcar o início da contagem da última semana é essa aliança de paz. E essa tribulação é necessária acontecer antes do reino milenar de Cristo por várias razões. Vou apontar pelo menos
3 razões. Primeira razão, porque a tribulação tem que acontecer, é principalmente para castigar Israel pelo que fizeram com Cristo, né? E o resultado disso é que vai produzir um remanescente arrependido, que vai depositar a sua fé em Cristo, ser salvo, e que vão ser os futuros habitantes na Terra durante o milênio. Esse período é descrito nesse sentido no Velho Testamento, em Jeremias 30, versículo 7, como o tempo da angústia de Jacó. O tempo da angústia de Jacó, ou de Israel. Também, a tribulação vai acontecer para salvar nações, das nações dos gentios, né, que não fazem parte dos judeus, um grupo grande de pessoas salvas também pela fé em Cristo, que são representados pelas ovelhas na parábola em Mateus capítulo 25. E eles ajudarão os judeus durante esse tempo de sofrimento terrível. E os demais não salvos nesse período, gentios, né, que não forem salvos, eles são chamados por Cristo na parábola em Mateus 25, os cabritos. E eles não vão ajudar os judeus, pelo contrário, eles vão ajudar o anticristo, pelejar contra os santos. Mas eles vão ser julgados pelo Senhor na segunda vinda, depois da tribulação terminar. Mateus 25 e 31 a 46. Nós vamos pensar mais sobre isso no outro estudo. Também devemos lembrar que nesse tempo Satanás ele vai fazer a sua última tentativa para exterminar os judeus e também obter a adoração do mundo por meio do anticristo. Ele vai unificar a falsa igreja na terra, que é chamada em Apocalipse a Grande Babilônia. E esse sistema religioso vai ser julgado perto do fim da tribulação. E Deus vai usar o próprio anticristo para fazer isto. E também o inimigo, nesse período, ele vai colocar seus 2 grandes homens na terra, as 2 bestas de Apocalipse capítulo 13, o falso profeta e o anticristo, para que eles possam tentar enganar as nações, né, por meio dos sinais que o falso profeta vai fazer diante da besta. E esse falso profeta também vai induzir aos não salvos a receberem a marca dele e a adorarem a besta. Mas eles também vão ser destruídos por Cristo na sua segunda vinda, no fim da grande tribulação. Agora, quando nós entramos no livro de Apocalipse sobre esse assunto, nós vamos deparar com bastante linguagem simbólica. O que João recebeu foi uma visão. Então, para que ele pudesse entender, o Senhor concedeu símbolos. E grande parte do livro tem símbolos para representar certos poderes, certas pessoas, certas influências. Mas nós devemos procurar interpretar os juízos da tribulação na maneira mais literal possível. Onde nós não conseguimos interpretar de forma literal, onde aparecem símbolos, mas normalmente nessas partes há a explicação desses símbolos. Contudo, onde pudermos interpretar de forma literal, devemos interpretar de maneira literal. Também lembramos o que dissemos no estudo passado, mais uma vez, é importante lembrar que, embora que o livro de Apocalipse ele segue uma certa ordem cronológica, mas existem pelo menos 3 grandes parênteses,
Alguns dizem que tem 7 parênteses, se for contar com o começo, né, do livro, a apresentação inicial e a, a, o fim também do livro, e assim por diante. Mas podemos destacar pelo menos 3 grandes parênteses que interrompem a ordem cronológica dos acontecimentos, o dos juízos. O capítulo 7 é um parêntese que fala sobre os salvos do período de tribulação, nosso próximo estudo na permissão do Senhor. Os capítulos 10 até 15 compõem um outro parêntese, e os capítulos 17 e 18. Então, esses são os 3 grandes parênteses que tem na ordem, que interrompe a ordem cronológica dos eventos. E, como dissemos, eles são para trazer informações extras, né, sobre coisas, sobre personagens e organizações importantes que acontecerão na Terra durante o tempo dos vários juízos aqui na Terra. Agora, no capítulo 6, como nós já fizemos, existe um paralelo muito interessante com o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 3 a 14, onde o Senhor Jesus Cristo, perto da sua morte, profetizou sobre a primeira parte da tribulação, que ele chamou o princípio das dores, versículo 8, porque essa primeira parte trará juízos menos severos que os que vêm quando o 5º selo for removido. E cremos que nesse tempo marca o começo da grande tribulação, que coincide aqui com o capítulo 6, versículo 9, quando João vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, depois da grande perseguição desencadeada no meio da tribulação. Então vamos agora para os primeiros versículos. Hoje nós vamos deixar bastante tempo para os irmãos comentarem. Não é tão extenso, é um capítulo só e bem sucinto cada parte. Então, quando vemos aqui os primeiros versículos, os primeiros 2 versículos, tem a descrição da abertura do primeiro selo. Então, quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um dos 4 seres viventes falou com grande voz, como de trovão, dizendo: vem. E veio então um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. É interessante notar que o ser vivente aqui, ele não falou para João, mas para um cavaleiro que estava num cavalo branco. Vem. Os cavalos aqui nessa representação certamente mostram forças, né? Forças, assim como o cavalo é um animal forte e ligeiro, né? Então fala de forças, né? Que vão ser que vão vir sobre a Terra, né, movimentos, né, grandes ondas, né, de movimentos e forças que vão vir sobre a Terra, né, coisas que Deus vai usar para trazer seu juízo sobre a Terra no começo da tribulação. E essas cores aqui, essas 4 cores, dos primeiros 4 selos, ou melhor, dos primeiros 4 selos representados pelos 4 cavalos de cores diferentes, né, representam as coisas que os tipos de sofrimento, né, que vai cair sobre o mundo. Os diferentes tipos de sofrimento, representado por essas 4 cores. Então, vemos que o primeiro cavalo era branco. É uma cor usado por reis, né? Os reis usam cavalos brancos. E esse cavaleiro aqui, ele é coroado, e ele vem como o grande rei no mundo. Certamente fala do anticristo, sendo manifesto no começo do período de tribulação.
E diz aqui também que ele tem um arco, mas é interessante que esse arco não menciona flechas, né? Que pode indicar que ele vai vencer o mundo sem combate. Mas é pelas palavras doces, né, e pelos grandes sinais de engano que ele vai conquistar o mundo. É importante não confundirmos esse cavaleiro, nesse cavalo branco, com Cristo, que também é descrito vindo num cavalo branco em Apocalipse capítulo 19. Mas as diferenças são muito grandes. Esse cavaleiro aqui, ele tem uma coroa. Se você olhar em Apocalipse 19, Cristo, descrito ali montando um cavalo branco também, na segunda vinda, ele vem com muitos diademas na sua cabeça. Então, as diferenças são muito grandes, né? Não vamos entrar nesses detalhes agora. O Senhor Jesus Cristo também, em Mateus 24:5, falou justamente sobre isso, né? Ele falou que no começo haverá falsos cristos. Ele é um falso Cristo, né? Ele é o falso Cristo, o anticristo, né? E como nós já estudamos em Daniel 9:26 e 27, e também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é nesse tempo que ele vai fazer a aliança com os judeus. Então, ele vai aparecer no mundo como um homem de paz, né? De branco, né? Representado problemas políticos e econômicos que estão cada dia piorando no mundo. Então, esse homem vem para resolver isso e vai ganhar a confiança de muitos. Talvez, na permissão do Senhor, nós vamos estudar mais sobre o anticristo no capítulo 13. Então, nós vamos parar aqui sobre esse selo e vamos para o segundo selo. Versículos 3 e 4. Quando Cristo abriu o segundo selo do rolo, o segundo ser vivente chamou: "Vem", para o segundo cavaleiro que andava num cavalo vermelho, cor de sangue, e que carregava uma grande espada. Então, nesse tempo, a falsa paz que existia, trazida pelo anticristo, vai ser tirada do mundo. Provavelmente por políticos gananciosos, né? E acontecerão muitas guerras e mortes na terra. Mais uma vez, comparando esse selo com Mateus 24, encaixa certinho no versículo 7, onde o Senhor Jesus também falou destas guerras entre as nações. E com certeza Israel será o centro desse grande conflito mundial no mundo. E aquela paz estabelecida pelo anticristo não durará muito tempo. Vamos só rapidinho olhar 1 Tessalonicenses 5 e 1 a 3, nessa parte. 1 Tessalonicenses 5 e 1 a 3. Nós estamos estudando hoje assuntos relacionados ao dia do Senhor, né? Veja o que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz. Então aqui, essa dor do parto aqui corresponde ao princípio das dores. E de nenhum modo escaparão. Então nós já temos estudado isso, né? Ele exorta e consola os irmãos, dizendo que nós não vamos passar por isso, né? Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação
mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só para mostrar aqui como que eles vão andar dizendo paz e segurança. E daí vem depois repentina destruição. Isso encaixa bem aqui com esse segundo selo. O primeiro e o segundo selo. Agora vamos para os versículos 5 e 6. O terceiro selo. O terceiro ser vivente convidou o terceiro cavaleiro, dizendo, vem. E o seu cavalo era preto. E ele carregava uma balança na mão para medir o peso do trigo e da cevada, que serão vendidos por um preço alto. Aqui, como está descrito, um denário por uma medida de trigo. Denário era o dinheiro, né, o salário do trabalho de um dia. Então, esse valor somente vai comprar uma medida de trigo, que seria mais ou menos o suficiente para alimentar uma pessoa por um dia. Ou seja, a pessoa vai trabalhar um dia inteiro só para conseguir o alimento dela, né, de um dia. A cevada, que é um cereal inferior, vai ser vendido 3 medidas por um denário, ou uma diária, né? Então, isso certamente significa grande fome no mundo, causando muitas mortes, né? Escassez de alimentos, principalmente pessoas mais pobres não vão poder comprar comida suficiente para sustentar suas famílias. Então vai ter muita escassez de alimento nesse tempo. E as coisas acontecendo no mundo vão contribuir para isso. Secas e demais coisas que vão estar acontecendo. Essa frase que diz aqui, não danifiques o azeite e o vinho, tem causado bastante dificuldades de interpretação. Mas uma coisa interessante e incomum entre essas duas plantas, do azeite e do vinho, é que elas são bastante resistentes à seca e podem sobreviver um prolongado tempo sem chuva. Então pode ser o motivo porque está descrito assim. E o Senhor, em Mateus 24, no trecho paralelo que nós lemos, Mateus 24, o versículo 7, encaixa com esse selo aqui. O Senhor também falou sobre fomes em vários lugares. Então, nós vemos como que o Senhor ele deu uma descrição certinho, uma descrição profética exatamente de acordo com a descrição que João recebeu dos selos. Agora o quarto, versículos 7 a 8. Quarto selo. Agora João, ele ouviu o quarto ser vivente convidar o quarto cavaleiro, dizendo, vem. E esse andava num cavalo amarelo. A palavra grega aqui é um amarelo esverdeado. E o seu nome é Morte. E o inferno, algumas traduções melhores dizem Hades. Nesse caso aqui é corrigida, fala Hades. E representa o estado dos mortos. O Hades estava o seguindo. Parece que esse cavaleiro, o quarto aqui, ele representa o triste resultado das outras 3 somadas, né? E o resultado é que até aqui 1/4 da população do mundo já morreu, 25%. Se for como a população de hoje, seria em torno de quase 2 bilhões de pessoas mortas até nesse quarto selo. Como vimos lá em Mateus capítulo 24, o Senhor também descreve essa condição, nos versículos 9 a 22, muitas mortes nesse tempo. Vou também conferir Lucas 21 e 20. Vamos só olhar Lucas 21 e 20. Lucas 21 é o texto paralelo de Mateus 24.
Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então nós vemos aqui a espada, muitas pessoas sendo mortas pela guerra, pela fome e pela peste, né? Como diz aqui no versículo 8, mortandade e por meio também das feras da terra. Versículos 9 até 11. Agora não são mais representados daqui para frente por cavalos e cavaleiros, mas vem uma descrição direta do que João vê com a abertura do quinto selo. Ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, quando o Senhor removeu o quinto selo, ele viu as almas daqueles que haviam sido mortos, perseguidos no céu, desse período, né, da tribulação. Os mártires que foram mortos até essa época, essa primeira metade, podemos assim dizer, né, do período de tribulação. E por eles não terem aceitado a marca da besta, então eles foram perseguidos, foram odiados pelos incrédulos e foram mortos pelo anticristo. Então, nós vemos eles aqui agora, cada um deles vestido de branco e sendo consolado e encorajado a esperar mais um pouco até o fim da tribulação, até que outros fossem mortos também pela sua fé, juntado a eles, né? E depois, então, eles vão ressuscitar. No fim da tribulação, vai haver a outra parte da primeira ressurreição, e eles todos vão ressuscitar no fim desse período. Vamos olhar capítulo 14, versículo 13. Versículo 12 também. 14, 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Capítulo 20, versículo 4. Aqui já terminou o período de tribulação agora. E depois que acontece a Batalha de Armagedon, versículo 17 ao fim. Agora entrando no capítulo 20, vai começar o milênio. E tem uma ressurreição acontecendo aqui, antes do milênio. Capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, veja que são do mesmo grupo de Apocalipse capítulo 6 e verso 9. As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, aqui tem a ressurreição deles, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos
falando dos incrédulos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, aqui no quinto selo, nós temos uma parte desses no céu, e eles estão sendo encorajados a aguardar até que os demais seus conservos, irmãos, né? Versículo 11, se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E daí eles ressuscitam no fim do período de tribulação. E finalmente o sexto selo, não é o último, mas o último que vamos ver hoje, né? Versículos 12 a 15. E aqui nós temos uma descrição de perturbações cósmicas. Quando o Senhor ele removeu o sexto selo, houve um grande terremoto. Então vai ter um grande terremoto nessa época. E o sol escureceu, a lua ficou vermelha como sangue. Nós sabemos que muitos procuram interpretar essas coisas de forma figurada, colocando interpretações como que dizendo que isso representa a desintegração da vida política, comercial, social na Terra e assim por diante. Mas nós podemos interpretar essas coisas literalmente, como sendo os sinais no céu mencionados em outras profecias, tanto no Velho Testamento, como pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21. Vamos olhar, por exemplo, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2 e versículo 30. Joel 2 e 30. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Falando da segunda vinda em si. Verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue. É exatamente o que está descrito aqui, quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Também podemos olhar o que Cristo, primeiro Zacarias 14, versículo 5. Um texto que também refere a esse dia. Nós estamos observando como que esse sexto selo, ele já descreve coisas que vão acontecer no período do fim da tribulação, né? Por isso que nós entendemos que os selos, eles abrangem todo o período da tribulação, terminando no sétimo selo, bem no final. Zacarias 14, versículo 5, diz: Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Então esse é um dos detalhes, né, que vai acontecer no fim do período de tribulação, logo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E vamos agora ver o que ele mesmo disse em Mateus capítulo 24, que já lemos, né, Mateus 24 e 29. Mateus 24 e 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então
Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, o Senhor também mencionou essas perturbações cósmicas, né, em Mateus capítulo 24 e também Lucas 21, versículos 11 e 25. Alguns sugerem que pode ser que esse grande terremoto que está descrito aqui vai causar atividade vulcânica, né, lançando cinzas no ar e assim diminuindo a visibilidade da luz do Sol e também da Lua. A palavra estrelas, que aparece aqui, inclui todo tipo de corpo celestial, como, por exemplo, asteroides, cometas, meteoritos, meteoros e assim por diante. E nós sabemos que lá fora tem muitos desses flutuando no espaço e que Deus mesmo tem preparado para esse dia, conforme diz no livro de Jó. Depois eu posso passar a referência para os irmãos, eu não anotei aqui, mas o Senhor fala que Ele guardou essas saraiva, né, pedras no universo para o dia do juízo que vai cair sobre a terra. Então, só para terminar, essa frase aqui no versículo 14 que diz que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Aqui não se refere ao fim do mundo, ainda não é o fim do mundo, né, esse versículo 14. Mas é a impressão que dá dos acontecimentos celestiais já mencionados, né, que traz essa ideia de que existem passagens que falam sobre isso, né, em Isaías, por exemplo, capítulo 34, vou citar esse, Isaías capítulo 34, usa essa mesma expressão. O André deu uma travada, você pode repetir, por favor? Isaías Não, você 34, falou que dá a ideia de que... de que o céu se recolhe como um pergaminho. Isaías 34 e versículo 4. Todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. E isso que está dentro do contexto da batalha de Armagedon, que vai acontecer no fim da tribulação. Também então, claramente, toda a terra vai ser atingida por essas grandes mudanças que vão acontecer. Esse grande terremoto vai afetar as montanhas, né? Vai nivelar a terra, né? Essas montanhas altas vão ser niveladas, causando também grandes ondas, grandes tsunamis, né? E inundação das ilhas, como diz aqui. Lugares mais baixos sendo cobertos por água. Terminando, versículos 16 e 17, aqui nós descobrimos que o resultado desses grandes sinais vai ser que o mundo vai reconhecer finalmente que essas tribulações não são por acaso, mas que vêm da mão de Deus e Cristo na sua ira contra o mundo rebelde. E é interessante observar pela descrição que não vai ter diferença entre rico e pobre. A riqueza não vai ter mais valor naqueles dias.
os ricos e pobres juntos vão ter que fugir em pânico, né, das suas casas para lugares mais seguros, nas covas, nos penhascos, nas montanhas, os lugares que não tem nenhum tipo de conforto. Mas nós não vemos aqui nenhuma menção de arrependimento por parte deles, né? Mesmo com tudo isso acontecendo, eles não se arrependem. Eles somente procuram se esconder da face de Deus e do Cordeiro. Essas coisas nos lembram das 10 pragas, né, que caíram sobre os egípcios por causa da rebelião de Faraó e não deixar o povo de Deus sair do Egito. E cada praga foi mais pesada que a outra. Mas mesmo assim não houve arrependimento no coração de Faraó. Assim também será o mundo na tribulação. A pergunta deles é: quem pode suster-se? Quem é que pode suster-se? E é igual a pergunta que tem em Joel 2:11, naquela passagem que lemos: grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Mas em terminar, para nós, irmãos, traz alegria pensar que nós não vamos estar na terra aqui nesse tempo, né? Nós vamos estar no céu, que a igreja não vai passar por isso. 1 Tessalonicenses 1:9-10. Estamos livres disso. Estamos considerando coisas que o mundo vai passar, mas que nós não vamos ver, né? Mas os não salvos, eles então, para aqueles que não são salvos, essa revelação de juízo deve causar despertamento espiritual, né? Porque quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, eles vão ter que passar por esse dia da ira de Deus e do Cordeiro. E logo depois virão ainda coisas piores, coisas muito piores. Então eu termino minhas considerações por aqui. E agora eu quero deixar em aberto para que os irmãos possam fazer algum comentário, ou pergunta, ou lembrar alguma coisa importante nesse assunto.